Olá, seja bem-vindos ao meu canal. É um prazer ter você aqui. Para você que não me conhece, prazer, meu nome é Lúcia Cristina e para você que já me conhece, olá. Bom, Deus te trouxe aqui hoje para que você alcance nele a estabilidade emocional. Como você já viu no tema desse vídeo, eu vou falar exatamente sobre isso. Como a gente alcançar a estabilidade emocional em Deus. Porque as nossas emoções instáveis, elas são as nossas maiores inimigas para que a gente alcance aquilo que Deus tem para nós. E eu falo isso com muita autoridade, porque muita coisa na caminhada com Deus eu perdi, eu deixei de alcançar, mensagens que eu deixei de entregar para alguém por causa da minha instabilidade emocional. Eu não digo isso hoje, tipo, nossa, a Lúcia é quase um Jesus de estabilidade emocional. Não, eu tenho muito que evoluir ainda, muito mesmo, nas minhas emoções e em todas as áreas da minha vida. Mas hoje eu me encontro mais estável do que ontem, porque eu entendi que é na oração, é na busca da intimidade com Deus, é no jejum, é na palavra, no devocional que eu encontro essa estabilidade, assim como Jesus fazia. Bom, antes de eu começar de fato a mensagem, antes de tudo, eu quero te pedir para que você que está aqui, que foi escolhido a dedo por Deus, compartilhe esse vídeo com alguém, curta esse vídeo para que esse vídeo chegue para mais pessoas, para que essas pessoas sejam abençoadas. Se inscreva no canal, ative o sininho para quando sair o próximo vídeo você ficar sabendo. E é isso, pessoal. Bom, começando, hoje eu quero falar, sobre estabilidade emocional. E dia 28 de agosto, Deus me conduziu, Deus me orientou, Deus me instruiu a criar um e-book falando exatamente sobre isso. E o tema desse e-book é estabilidade emocional. Como vencer a instabilidade emocional para viver os propósitos do Senhor. Eu vou deixar ele aqui embaixo e para vocês verem. E a capa já é muito impactante. Por quê? Porque é um cérebro em cima da Bíblia. Porque a gente só obtém a estabilidade emocional através da palavra de Deus. Através da intimidade com Deus. E como que a gente tem intimidade com Deus? É lendo a palavra. Porque a gente lendo a palavra, o Espírito Santo vai impulsionar a gente a ler mais, a ter mais entendimento, a buscar mais a Deus em oração, a jejuar mais, a estar mais íntimo com o Pai, a conhecer o caráter dele. E isso vai fazer com que a gente tenha domínio sobre as nossas emoções, porque a gente não vai mais viver por nós, e sim pelo aquilo que o Espírito Santo quer de nós. A gente não vai mais viver pela nossa própria emoção, pela nossa própria vontade, sim pelas coordenadas do Espírito. E nesse e-book eu falo sobre o vilão da vida cristã. Eu estou lendo aqui para o lado porque está no meu notebook. O primeiro capítulo eu falo sobre, a introdução, uma pesquisa que eu fiz sobre pessoas, sobre por que as pessoas não fazem um devocional, por que as pessoas não oram. E eu digo nessa introdução por quê. E o maior vilão é a instabilidade emocional. Muitas pessoas não fazem o devocional, muitas pessoas não vivem aquilo que Deus tem para elas, porque um dia está firmado em Deus e no outro dia está, hoje eu não estou afim, hoje eu não acordei com vontade de orar, não vou orar. Hoje eu não acordei com vontade de ler a Bíblia, não vou ler. Então, assim, é um saco vazio no mar. O mar vai levando o saco para onde ele quer que ele vá. Isso é estabilidade emocional. E aonde que você vai conseguir algo na vida sendo instável emocionalmente? Eu digo por experiência própria. Porque se eu estou aqui é pela misericórdia de Deus, porque se não fosse a misericórdia de Deus e fosse pela minha instabilidade emocional, eu nem sei onde eu estaria. Então, nessa introdução eu falo sobre isso, sobre o porquê que as pessoas não fazem devocional, o porquê que as pessoas não avançam no propósito de Deus, diante, dessa estabilidade emocional. No segundo capítulo eu falo sobre o vilão da vida cristã. No terceiro, eu falo sobre as emoções estáveis, que elas paralisam a vida. Falo sobre a plenitude que começa na cura interior. Você só obtém a plenitude quando você é curado interiormente. E como é? Instabilidade emocional.
E o tema, assim, meu favorito, que é Jesus, o modelo perfeito da instabilidade emocional. O modelo perfeito da estabilidade emocional. E diz exatamente sobre isso. Eu mostro nesse capítulo como Jesus era o modelo, assim, perfeito da estabilidade emocional, o passo a passo do porquê Jesus alcançou esse domínio próprio. Porque Jesus orava, porque Jesus jejuava, porque Jesus estava sempre diante do Pai, Jesus estava sempre falando sobre as suas emoções. Ter estabilidade emocional não é você anular suas emoções. Muitas pessoas podem pensar, não, estabilidade emocional, eu não posso sofrer, eu não posso ter uma depressão, não posso ter uma ansiedade, eu não posso sentir dor, não posso sentir uma frustração, porque eu sou estável emocionalmente. Não, estabilidade emocional é você sentir isso tudo, que é impossível você não sentir isso tudo, só se fosse um robô. Hoje em dia até o robô está sentindo, que o robô de hoje em dia está fazendo tudo, até mais que a gente. Então, assim, é você sentir isso tudo, mas elas não te dominarem, sim você dominar suas emoções. E não deixar com que elas ditem o seu destino, e sim você ditar, né, com a ajuda do Espírito Santo, ser guiado pela coordenada do Espírito Santo de Deus. E Deus me trouxe aqui hoje para falar desse book. Eu, em 2020, no dia 28 de agosto, eu coloquei ele no Hotmart, né? Ele tá lá no Hotmart agora, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. O e-book tem 27 páginas, vocês vão ler rápido, assim, e eu procurei fazer o e-book muito, assim, de forma, assim, bem específica, sabe? De forma bem prática mesmo. Ele está separado em tópicos, né? De forma que vocês leem e vão logo captar o que o e-book está trazendo para vocês. Então, assim, são 27 páginas de e-book, ele está custando só R$ 9,90. Então, assim, gente, tá muito barato. Vocês gastam R$10 com coisas que não vão edificar vocês. Eu falo, começando por mim, eu gasto R$10 com coisas que são passageiras, não vão me edificar e ainda me afastam de Deus. Então, assim, esse e-book vai fazer com que vocês não estão falando, vocês vão ler esse e-book e assim que vocês acabarem, vocês já vão estar como Jesus. E estáveis emocionalmente. Não. A estabilidade emocional é um passo de cada dia. Você buscando estar dependente de Deus. Mas esse book vai ser o pontapé inicial para que vocês busquem em Deus a estabilidade. E com isso, vocês vão voltar a fazer o devocional, que é o principal. Através do devocional da palavra de Deus, o Espírito Santo vai começar a ministrar no seu coração aquilo que existe dentro de você, que você precisa melhorar, que precisa ser talhado, né? Que precisa ser trabalhado, as raízes que precisam ser trabalhadas em Deus. Nesse tempo, antes de eu escrever o e-book, Deus me falou que a raiz que Ele estava trabalhando em mim, no meu processo de talhação, eram as raízes das emoções, porque eu sou muito impulsiva, eu ajo muito pelas minhas emoções, né? Se bobear, eu nem estava aqui fazendo esse vídeo, porque se dependesse das minhas emoções, eu estava deitada vendo uma série. Então, assim, hoje eu, Lúcia, me encontro muito mais estável emocionalmente por causa do Espírito Santo, que Ele tem colocado no meu coração, que eu não posso ir pelas minhas emoções, e sim pelo que Ele quer de mim. E é muito difícil, gente, não é fácil ser estável emocionalmente não, tá? Não é fácil não, porque a carne, ela tá brigando o tempo todo com o Espírito. O Senhor me pede, vou dar um exemplo, o Senhor, Ele me direcionou a fazer esse vídeo à tarde, né? E obedecer a Deus não é você fazer o vídeo, obedecer a Deus é você fazer na hora. Deus te manda, Lúcia, eu quero que você pegue essa caneta e bota aqui no teu e bota aqui. Aí ele vai me direcionar e fala assim, depois eu boto, Deus. E aí só de 5 horas depois eu boto aqui. Isso já é desobedecer. É ele falar e eu já botar na hora. Entendeu? E se você ler na Bíblia, quando ele falava com os profetas obedeciam na hora. Tem até a palavra, tem algumas versões que tem imediatamente. Porque eles já foram de prontidão. Então é isso, é prontidão. Então, gente, eu vou botar o link aqui embaixo do e-book. Comprem, porque eu tenho certeza que vocês vão ser edificados, que o Espírito Santo usará esse e-book para dar o pontapé. E muitas pessoas não estão alcançando aquilo que Deus tem para elas. Né? Até profetas, pessoas que têm um chamado de profetas,
pessoas que têm chamados como de Ezequiel, de Atalaia, que estão com a boca fechada, e Deus vai cobrar isso de vocês no juízo, né? Pessoas que foram chamadas, assim como eu, para pregar o arrependimento, para pregar os pecados, começando por nós, não estão fazendo por causa da instabilidade emocional. É muito sério isso, gente. As emoções, a instabilidade emocional está calando o povo de Deus. Satanás tem usado a instabilidade emocional para te calar, para te fazer cativo, para te fazer procrastinar a mensagem do Evangelho. Então, eu creio que esse book vai ser um pontapé para que você viva aquilo que Deus tem para a tua vida, para que você comece a ouvir de novo aquilo que Deus já tem falado com você, a retomar aquilo que Deus já tinha separado, já tinha queimado no seu coração, a voltar para o secreto, a voltar a jejuar, a voltar à palavra de Deus, a voltar a ter os ouvidos abertos à voz de Jesus, né? Efatar os olhos abertos, efatar os ouvidos, efatar o coração, abra-se a mente, né? Então, pessoal, é isso. Esse e-book está muito especial e Deus me trouxe aqui para anunciar esse e-book para vocês. A não me calar. Essa mensagem está muito poderosa e eu estou aqui por isso, porque Deus me chamou como uma atalaia. E se eu me calasse, ia cair sobre mim o peso de eu não ter falado, de eu não ter orientado, de eu não ter feito com que a revelação que o Senhor queimou no meu coração tivesse reverberado para vocês. E esse tempo, Deus tem falado muito comigo em Ezequiel. Começou semana passada, no início desse mês de setembro, Deus tem me levado a ler Ezequiel, que foi um profeta chamado, né, para ser atalaia do povo de Israel, daquele povo que tinha um coração muito endurecido, muito pecaminoso, uma hostilidade profunda, assim, diante do que Deus tinha para eles. E quando Deus chamou Ezequiel, Deus já sabia que o povo iria ignorar tudo aquilo que Ezequiel estava falando, mas Deus ainda assim chamou Ezequiel para que o povo entendesse que aquele juízo que estava caindo sobre o povo de Israel era por conta deles, porque Deus deu a oportunidade de escolha para aquele povo. Deus colocou um profeta no meio deles e eles ainda assim recusaram a palavra que Ezequiel estava falando, né? A palavra que vinha diretamente do Senhor. E também Deus falou para Ezequiel que se ele se calasse, o peso daquele povo ia cair sobre ele, porque ele tinha total responsabilidade da mensagem que ele estava pregando, da mensagem que ele estava levando, do juízo que ele carregava. Então é isso, Deus tem despertado isso no meu coração e me revelou isso, que o que eu não falar, que o que eu não abrir a minha boca, cairá sobre mim a responsabilidade. E eu queria compartilhar com vocês Ezequiel 3:9, que diz, que linka totalmente com o peso desse e-book que Deus me direcionou a realizar. Ezequiel 3:9 diz: endureci sua testa como pedra mais dura, portanto não tenha medo deles, nem temas seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Eu estou olhando aqui para baixo porque eu anotei tudo, tá, gente? Não tem como eu falar sem anotar. E eu quero dizer para vocês uma coisa, que Deus, quando Deus falou que estava endurecendo a testa de Ezequiel, né, tornando ela como uma pedra mais dura, o que Deus estava querendo dizer? Que essa mensagem, que tinha por trás dessa mensagem? Que Deus estava preparando Ezequiel para enfrentar um povo extremamente rebelde e resistente à palavra. Então, a pedra é extremamente resistente. Então, porque o povo era extremamente rebelde e resistente, se Ezequiel não tivesse a mente blindada e forte, ele iria sucumbir. Isso é muito forte. E aí algumas pessoas vão perguntar vendo esse vídeo, mas por que a testa? E eu também me fiz essa pergunta hoje de manhã, enquanto eu li, eu falei, mas o Espírito Santo, mas por que a testa? E é muito bom a gente ler a Bíblia e questionar, porque quanto mais a gente questiona, mais revelação o Espírito Santo vai nos dando. E a Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do autor. A gente lê a Bíblia, o Espírito Santo. Os questionamentos que a gente tem para a gente buscar mais entendimento é só a gente falar em voz alta, em mente, que o Espírito Santo vai direcionar a gente a se aprofundar mais, e com isso a gente tem mais entendimento da palavra de Deus.
E eu anotei aqui, mas por que a palavra? E o Espírito Santo me revelou. A testa é usada na Bíblia como símbolo de pensamento, vontade, coragem e resistência. E olha só, pensamento, vontade, coragem e resistência é tudo emoções. Entendeu? Porque o cérebro vem das emoções. Né? O que você pensa, você acaba fazendo. A sua vontade, a vontade daí passa. Se você não tiver estabilidade emocional, a sua vontade vai te levar para onde? Para a ruína. Se você não tiver estabilidade emocional, como é que você vai ter coragem? Como é que você vai ter ousadia? Porque o medo vai vir, a insegurança vai vir e não vai deixar com que você exerça aquilo que Deus te pediu para fazer. E a resistência, se você não tiver a estabilidade emocional, como é que você vai resistir? Como é que você vai ser resistente àquela missão? Então, quando Deus fala que endurece a testa de Ezequiel, não é só físico, e sim espiritual e emocional. Não é só, não vou endurecer a sua testa como uma pedra, entendeu? E é só física, não é nada emocional. Então, quando Deus endurece a testa de Ezequiel, eu separei aqui três tópicos. Coragem e firmeza. Porque a testa é a parte do corpo que avança à frente. Aqui, a testa está para frente. Aqui, ó. Aqui. A testa está para avançar para frente. Né? Não tem como avançar para trás. Então, endurecer a testa simboliza fortalecer a coragem do profeta, para que ele não recue diante da hostilidade e da zombaria do povo. Porque se Ezequiel não tivesse estabilidade emocional, que eu acredito que Ezequiel já era um homem não totalmente estável, mas já tinha uma estabilidade emocional, porque assim, não é só sobre Deus falar com você sobre algo que ele quer. Né? Ele revela para as pessoas o que, né? Mas a pessoa precisa ter pelo menos um pouco de estabilidade emocional para entender que não é sobre ela, em sim sobre aquilo que Deus quer. E lutar contra as vontades dela para poder seguir as coordenadas do Espírito. Entendeu? Então, quando Deus fortalece a testa de Ezequiel e fala e tudo aquilo, toda aquela missão que ele tem para fazer e pede para ele fazer, ele vai de imediato. Entendeu? Mas porque dentro dele, não fala na Bíblia, mas eu já acredito que dentro dele já existia um pouco de estabilidade emocional, porque não tem como Deus só falar e você fazer. Tem que ter uma reserva dentro de você daquilo. Entendeu? Deus não vai te pedir nada que você não tenha. Então, se Deus deu aquela autoridade para ele, sabendo que ele tinha que ter estabilidade emocional, Deus já sabia que ele já tinha um pouco de reserva, pelo menos para começar. E ao decorrer do propósito, Deus ia derramando mais. Ao decorrer do propósito, que ele ia vivendo coisas, né? Ficou de um lado por muito tempo, né? Pelo juízo do povo, do outro lado por outro tempo, amarrado, comendo pão, enfim. Todo esse processo que Ezequiel passou foi forjando a estabilidade emocional dele, mas para começar, Deus já sabia que ele tinha uma reserva de estabilidade emocional. Isso é muito sério, gente, muito forte. Então, assim, foi isso, foi para simbolizar o endurecimento da testa, o fortalecimento da coragem dele, para que ele não recuasse diante da zombaria, porque hoje é dia 7 de setembro, ontem foi o Juntas Conferência lá no Maracanã, e a Camila Barros, ela falou sobre o peso da cruz, né, que tem crente que não quer carregar a cruz, e a cruz é exatamente isso, gente, é você sentir a zombaria do povo, é você sentir a hostilidade do povo, é o profeta chegar, falar da palavra e ver o povo endurecido, sofrer perseguições, entendeu? Antigamente Paulo, Pedro, gente, foram mártires. E hoje em dia o povo não quer sofrer não, sofre uma retaliação, já ai meu Deus, mas tá muito difícil. Eu falo por mim mesmo, eu sofro uma retaliação, já tô assim, Deus, por quê, meu Deus? Então assim, a gente falta estabilidade emocional, gente. Falta assim, uma testa endurecida com a pedra, igual de Ezequiel. Falta isso, falta pegar a cruz, porque a cruz é isso, tá? A cruz não é mamão com açúcar não. Não é o pergaminho que Deus deu para Ezequiel comer que tinha sabor de mel, não. Entendeu? O evangelho é o mel porque quando a gente vai obedecendo a Deus, ele se torna o mel porque ir pela vontade de Deus dá prazer pra gente. Mas não é saboroso não, é sofrimento. E quanto mais a gente sofre, mais a gente sabe que a gente está indo pelos caminhos de Deus, por aquilo que Deus pediu pra gente fazer.
Enfim, voltando, número 2. Decisão e obstinação. Representa a determinação da mente e a vontade. Deus está dizendo, sua mente e sua vontade precisam ser firmes, mesmo diante de resistência. Sim, quando Deus fala, dá essa decisão que Ezequiel precisa ser decidido e precisa ser obstinado, né, que Deus está fazendo ele ser obstinado igual o povo de Israel, isso que ele quer dizer, que a determinação representa a determinação da mente e da vontade. Que a mente e a vontade precisam ser firmes, mesmo diante da resistência. Tudo é estabilidade emocional. Como é que você vai ser firme? Como é que você vai ser firme, né, a sua mente, a sua vontade diante da resistência? A vontade é a primeira a sucumbir. Porque um dia você está com vontade de fazer uma coisa, outro dia você está sem vontade de fazer nada. Então, assim, Deus te manda fazer a palavra, quando chega lá, a oposição é tão forte que a sua vontade já recai. E aí, se você não estiver firme emocionalmente, você não vai exercer aquilo que Deus pediu para você fazer. Você vai recuar. Número 3. Proteção contra ataque espiritual e emocional. Como a testa fica à frente, ela absorve o impacto. Isso é, aqui, ó, absorve o impacto. Isso simboliza que Ezequiel não deve ser ferido emocionalmente ou espiritualmente pela dureza do povo. Então, sim, era proteção contra ataque espiritual e emocional. Como eu falo, Deus já sabia que ele tinha uma reserva emocionalmente. Mas, assim, como a testa está na frente, ela absorve todo o impacto. Então, Deus já sabia o peso daquele povo, da resistência daquele povo. Então, ele já fez com que Ezequiel tivesse sido preparado fisicamente e espiritualmente para que aquilo não viesse a surtir efeito em Ezequiel, toda aquela retaliação do povo, né? Isso é muito forte. E eu anotei aqui, né, um resumo, que Deus endureceu a testa de Ezequiel para fortalecer a mente, vontade e coragem, preparando para enfrentar pessoas rebeldes e hostis, e garantir que ele cumprisse fielmente o chamado sem medo e desânimo. Sem medo ou desânimo, né? Isso tudo é estabilidade emocional, gente. Para ele viver isso tudo, todo esse peso dessa missão, só sendo estável emocionalmente, porque no primeiro desânimo, no primeiro medo, ele já estava lá assim, Deus, já tinha cortado as cordas, já tinha jogado o povo fora, ó, beijão. Então, assim, tem que ter estabilidade emocional. E esse book prático, é um e-book extremamente prático, de 27 páginas, prático de tópicos, extremamente claro. Você vai ler e você já vai entender aquilo que Deus tem para a tua vida. Aquilo que Deus quer que você dê o primeiro passo para que você, de fato, vença a sua instabilidade emocional para viver aquilo que Deus te separou para você. Profeta adormecido, missionária, intercessora, né? Você que parou de orar pela sua casa, pelo seu casamento, parou de levantar altares. Antes você levantava altares onde você estivesse. Hoje você parou de acordar de madrugada para orar, parou de ler a Bíblia, parou de ter revelação em sonho. Isso tudo porque a sua instabilidade emocional faz você se cansar, faz você não ter vontade e você atende ela. A vontade dá em passo, gente. Vontade dá em paz. A responsabilidade que Deus derramou sobre a sua vida para levar as boas novas, ele vai cobrar quando ele voltar. E que hoje está forte demais. Então é isso, gente. A forma de Deus fortalecer a testa de Ezequiel é para que ele não haja pelas emoções, e sim pelas coordenadas do Espírito. Entendeu? Porque se ele agisse pelas emoções, o peso de todo aquele povo ia cair sobre ele. Mas porque ele foi pelas coordenadas do Espírito, ele sabia a responsabilidade daquele chamado, ele sabia a responsabilidade daquela missão, e ele não recuou. Então, através desse endurecimento de testa, né, para obter domínio próprio, domínio emocional, para não se intimidar diante da hostilidade do povo, né, diante daquela zombaria, diante daquela perseguição, diante daquela frustração que ele ia falar e o povo ia desdenhar dele. Então, se ele precisava ter domínio emocional, por isso que Deus endureceu, lembrando que Deus já sabia que ele tinha uma reserva emocionalmente, porque Deus não pede nada daquilo que a gente não vai ter. Firmeza na decisão, para cumprir a missão sem vacilar. Como ele já tinha um pouco de estabilidade emocional, Deus sabia que ele ia ter firmeza na decisão de primeira, né, assim, de primeiro momento, para iniciar, né, para cumprir a missão sem vacilar. Então, tudo que Deus já tinha falado para ele, ele já falou, ele já ia cumprir, ele já começou a cumprir aquilo sem questionar.
Alinhamento com o Espírito Santo, para que a palavra seja dita com autoridade divina e não por impulso. Gente, a estabilidade emocional faz com que a gente tenha totalmente discernimento daquilo que o Espírito Santo fala para nós. Porque é o entendimento de que a gente precisa estar alinhado com Deus, porque se a gente não estiver alinhado com o Espírito Santo, a gente fala aquilo que a nossa carne quer que a gente fale. E isso a gente vai agir por impulso. A vaidade vai entrar no nosso coração, os nossos próprios interesses. E quando a gente está alinhado com o Espírito Santo, a gente fala aquilo que a palavra de Deus carrega, aquilo que o Senhor quer que a gente fale para o povo dele. Bom, Deus prepara Ezequiel para que ele seja guiado pela verdade do Espírito, não pelas reações do mundo ou pelo próprio coração. E é verdade, esse preparo que Deus faz com Ezequiel é para blindar ele, para que ele seja guiado pelo aquilo que Deus, a mensagem que Deus tem para ele, né? E não pelo coração, que o coração da gente é duvidoso. A palavra diz, guarde seu coração, porque dele provém os tesouros da vida. Então o coração é muito enganoso. Um dia a gente quer uma coisa, outro dia a gente quer outra. E a gente sendo guiada pelo Espírito Santo, a gente não tem perigo de seguir outra coisa, né? E eu separei um capítulo do e-book para vocês, o capítulo 5, que eu digo, tá aqui, eu tô olhando aqui porque tá no notebook. O capítulo 5, o tema é Jesus, o modelo perfeito da estabilidade emocional. E ele tá é o capítulo que eu mais gosto, assim, sabe? É o capítulo que é muito esclarecedor, porque enquanto o Espírito Santo ia me guiando para fazer esse book, ele foi me mostrando o que eu precisava fazer para obter e continuar tendo a estabilidade emocional a cada dia. Então, no capítulo 5, vou dar um spoiler, gente, mas acessem aqui o link na descrição, eu botei o link aqui do Hotmart. O e-book tá só R$ 9,90, gente, 27 páginas, extremamente prático, com tópicos, vocês vão ler rápido e vão entender a mensagem que Deus tem para vocês. Vocês gastam R$ 10 com coisas fúteis, coisas que não vão edificar, e esse book o Senhor trouxe para que você de fato vença a sua instabilidade emocional, para viver aquilo que Deus tem para você, para que você não se cale e que a responsabilidade que Deus colocou sobre você da mensagem das boas novas para declarar sobre o povo não venha cair sobre você no juízo. Então vamos lá, no capítulo 5 é Jesus, o modelo perfeito da estabilidade emocional. E eu falo, e aqui, né, diz sobre as 5 atitudes de Jesus que revelam sua estabilidade emocional. E a primeira é vida de oração constante. Né? Jesus, ele tinha uma vida de oração constante. Na Bíblia, mostra Jesus indo no secreto, mostra Jesus sempre orando. Em Lucas 5:16 diz, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então, na palavra, na Bíblia, mostra muitos momentos em que Jesus se retirava para orar, ia falar com Deus, ia se derramar na presença, porque ele não teria conseguido sucesso no ministério se ele não tivesse priorizado a vida com Deus, se ele não tivesse se derramado no secreto, se ele não tivesse se reabastecendo a cada dia da presença de Deus. E eu coloco, a oração era o segredo da estabilidade de Jesus. Ele buscava o Pai em todas as circunstâncias. Número 2. Fundamento na palavra. Mateus 4:4. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus usava a escritura para vencer as tentações e crises emocionais. Tá vendo, pessoal? Deus usava a palavra, né, a escritura para vencer as crises emocionais e as tentações. E as tentações são o quê? Emoções. Não vamos falar que tudo é culpa de Satanás. Não, as nossas próprias emoções, as nossas próprias vontades também. E isso que linka com o poder de você buscar estabilidade emocional, está totalmente ligado no devocional, porque a partir do momento que você faz o seu devocional, se absorve da palavra de Deus, você consegue vencer as suas emoções estáveis, vencer
as tentações, vencer as suas emoções que querem fazer com que você faça aquilo totalmente diferente de Deus, porque a gente não caminha pelo que a gente sente, e sim pelo que a gente sabe, é o saber da palavra de Deus. E, número 3, descanso e limites saudáveis. Marcos 6,31. Vinde repousar um pouco. A oração era segredo da estabilidade de Jesus. Ele buscava o Pai em todas as circunstâncias. E é verdade, Deus buscava a oração, o fato dele se prostrar diante de Deus, era o segredo da estabilidade de Deus. Lembrando que são 5 sinais que eu falo nesse capítulo 5, no e-book. Nesse capítulo 5, é sobre 5 atitudes de Jesus que revelam sua estabilidade. Eu falei só até o 3. O 4, o 5 e o restante, vocês vão ler lá quando comprarem. Entendeu? Eu tenho certeza que Deus vai ministrar no coração de vocês. E depois desse capítulo 5, eu ainda coloco um novo capítulo, né? Que eu coloco um plano prático de como você dá um pontapé inicial para vencer a instabilidade emocional em Deus. Lá eu dou versículos, lá eu falo métodos, lá eu falo coisas para você declarar com a sua boca. Tá muito assim forte, gente, né? As pessoas que compraram me retornaram, falavam: Lúcia, tá muito legal, tá muito forte, tá muito edificante, né? E as pessoas estão lendo de forma rápida, porque nem todo mundo tem assim saco, né? Tempo. Então eu fiz especialmente para essas pessoas que querem ler rápido, por isso que ele não tá aquele textão, tá em tópicos, sabe? Então, assim, eu tenho certeza que a partir desse book, a partir da leitura desse book, Deus vai falar extremamente ao coração de vocês e vai fazer com que você pare de viver pelas suas emoções, né? Pare de se calar, pare de procrastinar aquilo que Deus já tinha falado no seu coração muitos anos atrás, mas porque as suas emoções te governam, você é um profeta calado, silenciado pelas suas próprias emoções. E eu quero alertar que busque hoje a estabilidade emocional em Deus, porque no juízo Deus vai te cobrar aquela mensagem que Ele derramou no seu coração, que você não proclamou para o povo de Deus, porque as suas emoções te calaram, as suas emoções te tiraram do secreto, as suas emoções tiraram você dele, o seu coração dele, da palavra. Então, que hoje, gente, vocês deem esse pontapé inicial de obter a estabilidade emocional de Deus. E eu declaro, em nome de Jesus, que para cada um que lê esse e-book, não vai ser mais dominado pelas emoções, você não vai ser uma pessoa impulsiva, você não vai ser mais aquela pessoa que caminha pelo que sente, e sim pelas coordenadas do Espírito Santo na tua vida. Amém, gente? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Não se esqueça de acessar o link do Hotmart aqui embaixo na descrição. Adquira já o seu e-book, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E para você que comprar, e de fato, que eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração, comente aqui depois: Lúcia, caraca, Deus falou isso comigo, eu tô vendo o resultado agora, eu tô orando mais, eu tô buscando mais, tá bom, pessoal? Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de curtir o vídeo, de compartilhar, sabe, para que pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, Deus te abençoe. Tchau, tchau.